Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Wilker e nesta aula nós vamos falar sobre simplificação de radicais. Beleza? Vamos lá. Bom, o primeiro exemplo aqui que eu trouxe, ele pede assim, ó, simplifique os radicais a seguir. O que seria simplificar um radical? É você deixar ele de uma forma mais simples, né? O nome já diz. É meio que óbvio isso aí. Tá, mas como que eu faço a simplificação? Bom, se você notar, o número 50 ele não possui raiz quadrada exata. Mas, mesmo ele não possuindo a raiz quadrada exata, eu posso simplificar essa raiz aí, deixá-la mais simples, tá? Como que eu faço isso? Primeiro passo é você lembrar que quando aqui ó, não tem o índice é o número 2, que é a raiz quadrada. Beleza, por que eu falei isso? Que agora no nosso segundo passo, que é decompor esse número em fatores primos, então vou pegar o número 50 e vou decompô-lo em fatores primos. Professor, não lembro o que é um número primo. O número primo é aquele que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O primeiro número primo que nós temos é o número 2. 50 dá para dividir por 2? Dá. 50 dividido por 2 dá 25. Só que 25 não dá para dividir por 2. Não dá por 3, mas vai dar por 5. 25 dividido por 5, 5. O 5 novamente vai dar para dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Ou seja, o número 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5. Pessoal, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 5 é o próprio 50. Então, peguei os 50 e coloquei ele em pedaços, né? Isso é decompor. Beleza. Pessoal, 5 vezes 5, o 2 eu vou repetir aqui. Só que 5 vezes 5 é quanto? É 25. Mas se eu colocar na forma de potência, 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Professor, por que o senhor colocou aí o 5 ao quadrado? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada. Se eu tenho uma raiz quadrada ali, e eu colocar um número elevado ao quadrado dentro dela, eu vou poder cortar com essa raiz. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o 50 por 2 vezes 5 ao quadrado. Eu vou até mudar a ordem, eu vou colocar 5 ao quadrado vezes 2. Mas, de qualquer forma, fica correto. Vou colocar aqui o 50 é igual a 5 ao quadrado vezes 2. Tá? Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo, para a gente ficar com mais espaço. Beleza. Então, a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2. Bom, tem uma propriedade que permite eu separar essa multiplicação que tem dentro da raiz assim, ó. Eu posso escrever aquilo ali assim, como sendo a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. É uma propriedade que eu falei num vídeo, que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Eu posso separar. Professor, por que o senhor separou? Porque, ó, aqui eu tenho 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 5 ao quadrado é o próprio 5. Eu posso cortar esse quadrado com a raiz. Então, aqui eu fiquei com 5. E a raiz quadrada de 2, professor, quanto que é? A raiz quadrada de 2, como ela vai dar um número irracional, que é um número que apresenta infinitas casas decimais e não tem um período definido, eu posso deixar dentro da raiz. Então vai ficar raiz de 2. 5 vezes a raiz de 2 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Ou seja, eu peguei a raiz quadrada de 50 e deixei numa forma mais simplificada. Então, a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que a raiz aqui 5 vezes a raiz quadrada de 2. Aí, dependendo do exercício, ele vai falar assim,
Considere a raiz quadrada de 2 sendo aproximadamente 1,4. O que você faria? Você pegaria 5 e em vez de colocar a raiz de 2, você ia colocar 1,4. 5 vezes 1,4 daria 7. Tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Ou seja, 5 mais 2 que vai dar o 7. Então, ó, seria a raiz quadrada de 50 seria aproximadamente 7. Lógico, né, que a raiz quadrada de 50 é um número um pouquinho maior do que 7. Mas se fosse para fazer uma aproximação, seria aproximadamente 7. Isso você só vai fazer se o exercício pedir. Beleza? Vamos fazer esse número, essa letra B. Aqui eu tenho a raiz cúbica de 216. Então, vamos reparar aqui, ó. O índice aqui é 3, né? Se o índice é 3, em vez de eu deixar em duplas, né, os números, que nem aqui, ó. Aqui eu deixei 5 ao quadrado, né? Só que, como ali eu tenho duplas, deixa eu só colocar aqui. Como ali eu tenho a raiz cúbica, em vez de eu colocar o meu objetivo ser colocar os números em duplas, terei que colocar eles em trios. Então, eu vou decompor aqui em uma outra tela o número 216. Então, vamos decompor aqui o número 216 em fatores primos. Ora, o 216 é um número par, então é divisível por 2. 216 dividido por 2, isso mesmo, 108. 108 dá para dividir por 2 de novo. 108 dividido por 2 dá quanto? Isso, 54. 54 dividido por 2 de novo vai dar 27. O 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Lembra que eu falei que agora o nosso objetivo era deixar os números em trios? Por exemplo, aqui, ó, o 2 vezes 2 vezes 2, eu posso falar que é 2 elevado ao cubo, vezes, deixa eu até mudar aqui, e o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes, então eu posso falar que isso aqui é 3 ao cubo. Ou seja, o número 216 é a mesma coisa que 2 ao cubo, deixa eu mudar aqui, o número 216 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então, vou substituir o 216 por esse valor aqui. Então, vamos voltar lá. Então, o 216, eu já sei que é a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui embaixo. 2 ao cubo, raiz cúbica aqui, né? Não podemos esquecer. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Tá? Beleza. Aqui, ó, se você reparar, tanto o 2 está elevado ao cubo, como o 3 está elevado ao cubo. Eu vou separar essas raízes, depois você vai acostumar, você já pode fazer direto. Mas eu vou separar aqui, eu vou falar que aquilo ali é raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Esse cubo aqui, ó, vai embora com a raiz cúbica. E esse cubo aqui também. Sobrou quem? O 2 vezes o 3. Então, sobrou 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Beleza? Então, qual é a raiz cúbica de 216? É o número 6. Essa forma aqui ficou bem simples, porque ele nem deixou nessa forma aqui, ó, com um radical. Ou seja, o 216 tem raiz cúbica exata. Se você pegar 6 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, vai dar o 216. Beleza? Professor, todas as vezes eu tenho que separar, vai demorar desse tanto? Não, com o tempo você vai pegando a prática e vai ficando mais fácil. Beleza? Vamos fazer mais dois aqui, bem rapidinho.
que o nosso tempo já está esgotando, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Então, eu vou fazer aqui, ó. 225, primeiro passo, decompor. Então, vou pegar aqui 225 e decompor em fatores primos. Aqui você tem que tomar um cuidadinho, porque ó, 225 ele é divisível por 5, beleza. Só que ele é divisível por 3 também, então eu vou começar por 3. Professor, como o senhor sabe que é divisível por 3? Ó, soma os algarismos. 2 mais 2 é 4, 4 mais 5 é 9. 9 é divisível por 3, então 225 também é. 225 dividido por 3 vai dar 75. 225 dividido por 3, 75. 75 é divisível por 3 de novo. 7 com 5 é 12. 12 é divisível por 3, então 75 também. Vai dar 25. Agora o 25 dá por 5, que dá 5. E o 5 dá por 5, que dá 1. Então, o 225 é a mesma coisa que o quê? 3 ao quadrado vezes, vou colocar de outra cor aqui, vezes 5 ao quadrado. Então, vamos substituir lá. 225 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Lembra que eu falei, ó, se aqui é a raiz quadrada, o nosso objetivo vai ser deixar em duplas, porque aí o número vai estar elevado ao quadrado. Bom, se eu fosse separar isso aí, ficaria a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Eu já poderia cortar direto. Existe uma propriedade também, que nós ainda vamos falar, que é a seguinte. Se eu tenho aqui ó, um númerozinho dentro da raiz, e esse número está elevado a um expoente igual ao índice, eu posso jogar ele para fora da raiz, só que aí eu tiro o expoente dele. Então, eu vou tirar esse 3 para fora da raiz, esse 3 ao quadrado, eu vou tirar ele da raiz, ele vai para fora sem o expoente, então vai só o 3. A mesma coisa esse 5. Ele está elevado ao quadrado, vou tirar ele dentro da raiz, ele vai sem o expoente. Ele vai só o 5. Bom, então sobrou quem? 3 vezes 5 é 15. Acabou. Então, qual é a raiz quadrada de 225? É 15. Beleza? Vamos fazer o último aqui. Raiz quarta 16. Vamos decompor o 16 aqui mesmo, curtinho. Se é raiz quarta, nosso objetivo agora não é deixar em dupla, não é deixar em trio, mas em grupos de 4. Ó, 16 dá por 2, dá 8. 8 dá por 2, dá 4. 4 dá por 2, dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Então, o número 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, no lugar do 16, eu vou substituir por 2 à quarta. Corta esse 4 aqui, ó, com a raiz, que é a mesma coisa de jogar para fora, né? Sem o expoente. Sobra quem? O 2. Então, qual é a raiz quarta de 16? É 2. Se eu pegar 2 elevado à quarta, é 16. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí. Tentei ser o mais breve possível, né? Para não se estender muito no vídeo. Se ficar alguma dúvida aí, podem me mandar. Beleza? Até a próxima aula.